Olá pessoal, bem-vindos ao canal ProgViri, videoaulas de programação. Eu sou Ulisses Alves. Nesse vídeo nós vamos dar sequência na nossa série do Guia de Programação C# da Microsoft. Nós estamos atualmente na página 304 da versão em inglês. Tem versão em português também disponível na descrição desse vídeo para download. Nessa aula nós vamos fechar nosso assunto sobre parâmetros e argumentos opcionais na linguagem de programação C#. Peço que, se você gosta da forma que nós estamos abordando aqui, lidando com os temas conceituais aqui da linguagem de programação C#, que você dê um like, por favor, para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar seguindo essa série e deixe seu comentário se tiver dúvidas ou se desejar participar da discussão conosco. Agradeço bastante. Então, aqui, para fechar esse assunto de argumentos opcionais, que a gente viu alguns exemplos, anteriormente, sobre como definir métodos com parâmetros opcionais e como chamar esses métodos, surge aqui uma questão relacionada com sobrecarga de métodos, Quando você utiliza parâmetros opcionais, o compilador vai ter que descobrir aí qual método você está tentando chamar, se é um método que só tem dois parâmetros mesmo, por exemplo, ou se é um método que tem mais parâmetros, mas só que alguns deles são opcionais e você está chamando apenas dois, essas coisas. Então é essa discussão aqui que ele vai usar para fechar esse assunto, antes de nós entrarmos em valores de retorno. Nessa aula é só fechar mesmo o assunto de argumentos opcionais, discutindo brevemente aí sobre resolução de sobrecarga, ou seja, escolha de métodos e como isso interfere quando se está envolvendo parâmetros opcionais. Vamos ler aqui. O uso de parâmetros opcionais afeta a resolução de sobrecarga, ou a forma na qual o compilador C# determina qual sobrecarga particular deve ser invocada por uma chamada de método. Como eu acabei de dizer, um método pode ter várias sobrecargas, ou seja, assinaturas semelhantes ali, o mesmo nome, melhor dizendo, e diferentes assinaturas, e com isso o compilador C# precisa saber qual método você está tentando chamar quando ele depara com situações semelhantes, que poderiam até confundir se não tivesse algumas regras. Então ele tem algumas regras aqui que ele usa para escolher qual método ele vai chamar de acordo com algumas precedências que nós vamos ler aqui. Um método indexador ou construtor é um candidato para a execução se cada um de seus parâmetros ou for opcional ou corresponder por nome ou posição a um único argumento na declaração que está sendo chamada, no método que está sendo chamado ali. E aquele argumento pode ser convertido para o tipo do parâmetro. Então, nesse primeiro caso aqui, essa primeira regra, ele considera aí a ordem dos parâmetros e o tipo desses parâmetros. E desde que tenha aí um mapeamento de 1 para 1, um argumento para um parâmetro. Nesse caso, se estiver com o mesmo nome ou mesma posição, a mesma quantidade de argumentos, parâmetros, e o tipo que está sendo fornecido puder ser convertido para o tipo dos parâmetros definidos na assinatura do método, então o compilador C# vai selecionar esse método para ser executado nessa chamada. Outro caso, se mais do que um candidato for encontrado, ou seja, esse aqui é o caso feliz, Ele aplicou essa regra aqui, já descobriu qual método é e pronto, chamou. Tudo certo. Agora, no segundo caso aqui, se mais de um candidato for encontrado, a resolução de sobrecarga rege, da preferência para conversões que são aplicadas aos argumentos que são explicitamente especificados.
Ou seja, ele dá preferência para argumentos que são especificados do que argumentos opcionais que são omitidos. Argumentos omitidos para parâmetros opcionais são ignorados. Então, ele vai considerar que se você ignorou um argumento ali, ele vai procurar um método, vai dar preferência para um método que realmente não tem aquele parâmetro que você omitiu. Em vez de considerar que você omitiu, ele vai considerar que provavelmente o método não tem esse parâmetro. Ele vai dar preferência para parâmetros, para métodos, né, com menos parâmetros. Ele fala aqui no final. E uma última regra: se dois candidatos forem julgados igualmente bons, né, se mesmo aplicando essa primeira regra, a segunda regra, ainda assim, ele não ter apenas uma opção ali, ter mais do que um, aqui no caso está falando dois, né, a preferência vai para um candidato que não tem parâmetros opcionais, para os quais os argumentos foram omitidos na chamada. Tá? A preferência é sempre para menos parâmetros, para os métodos que contêm menos quantidade de parâmetros. E não para os parâmetros que têm mais, que têm parâmetros opcionais, né, e que estão sendo omitidos ali, que não estão sendo passados, né, na chamada ao método. Aí aqui ele termina, né? Isto é uma consequência de uma preferência geral na resolução de sobrecarga para candidatos que têm menos quantidade de parâmetros. Essa aula vai ser bem teórica mesmo, não vai ter nenhum exemplo prático. E, afinal, essa seção que nós estamos vendo da documentação é de conceitos, né? Conceitos aí de métodos na linguagem de programação C#. Mas você tendo isso em mente, quando programando, vai fazer mais sentido aí para você. Com o tempo a gente vai vendo mais exemplos e vai agregando mais conhecimento também, com coisas mais complexas um pouco, que é simples, apenas conceito. Então é isso, obrigado por assistir. Novamente, eu peço aí que você dê um like no vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar assistindo essa série do Guia de Programação C#. Deixe seu comentário se tiver dúvidas, se quiser discutir, dar opinião, essas coisas. E fique à vontade também para compartilhar com seus amigos ou pessoas que você conhece que têm interesse em aprender sobre programação e desenvolvimento de software na plataforma .NET com a linguagem de programação C#. Abraços, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.